Exu não é apenas uma entidade, um nome, uma figura de chapéu e capa vermelha. Exu é movimento, é o começo e o fim, o senhor dos caminhos e das encruzilhadas. Onde há comunicação, há Exu. Onde há escolha, há Exu. Onde o destino se bifurca, é ele quem segura a chave. Exu é o mensageiro entre mundos, a ponte viva entre o que se vê e o que se sente. Ele é o impulso que faz a roda girar, o sopro que reacende o fogo, o riso que desafia o medo. Uma figura tão complexa jamais seria compreendida facilmente. Ele é mau? Ele é bom? Tentaram o esconder nas sombras, mas nunca conseguiram. Essa força ancestral vai sempre tocar os corações daqueles que ouvem seu chamado. E assim como o ferro não teme o fogo, Exu nunca deixou de existir. Mas entre os muitos nomes que ecoam nas giras, Tranca-Rua, Caveira, Sete Encruzilhadas, Marabo, há outros que o tempo foi apagando. Nomes antigos, cheios de mistério, que já foram chamados com fé, mas que hoje quase ninguém mais lembra. Entidades que um dia trabalharam firme nos terreiros, guardiões de caminhos antigos, e que agora vivem no silêncio das histórias não contadas. E é sobre eles que este vídeo fala. Hoje, vamos abrir o livro dos ventos e do ferro. Vamos resgatar os nomes apagados, revisitar as encruzilhadas esquecidas e ouvir, com respeito, as vozes que o tempo tentou calar. Porque lembrar de Exu é manter o mundo girando. Então firme sua cabeça, acenda sua vela e venha comigo. Hoje, vamos falar dos Exus que o tempo tentou silenciar, mas não conseguiu. Antes de começarmos, por favor, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Assim você fortalece a egrégora do tio Baltazar e ajuda suas histórias a serem ouvidas. Falar de Exu é também falar da nossa memória. Por quê? Quando uma entidade cai no esquecimento, não é ela que desaparece. Somos nós que perdemos um pedaço da nossa história. Nos terreiros antigos, muitos nomes ecoavam sob o som do atabaque. Alguns nasceram em regiões específicas, outros em famílias espirituais que não existem mais. Havia Exus que cuidavam de trabalhadores, de caminhoneiros, de boêmios, de soldados, de poetas. Cada um com sua força, sua história, seu jeito de abrir caminhos. Mas o tempo e o medo foram silenciando vozes. E assim, muitos desses guardiões ficaram esquecidos, conhecidos apenas por poucos médiuns mais velhos, por casas antigas, por anotações em cadernos que já amarelavam. É sobre esses nomes que vamos falar hoje. Não para os transformar em curiosidade, mas para honrar o que ainda vive na sombra. Então vamos começar. Nosso primeiro encontro é com um Exu que poucos ainda chamam, mas que, quando chamado, responde com o peso de 1000 encruzilhadas. É com o Exu Asa Negra. Esse Exu é uma entidade espiritual de proteção e poder, conhecido na Quimbanda e na Umbanda antiga. É invocado para dissipar energias negativas, desfazer feitiços e trazer mudanças profundas na vida de quem o chama, atuando com precisão e força em momentos de crise. Ele voa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Um guardião do povo com descendência bantu. Sua energia densa não era tão bem aceita na Umbanda moderna, o que faz com que esse misterioso ser seja raramente visto nos cultos de matriz afro. Mas, Asa Negra era uma figura constante na macumba carioca, antes da formalização da Umbanda. Suas asas e sua aparência sempre o deixaram associado com forças negativas, o deixando no panteão de Exus a serem escondidos no processo de embranquecimento da religião. Mas Asa Negra é um guardião fiel. Coloca atrás de suas asas seus filhos, os protegendo das demandas e daqueles que queiram os fazer mal. E nas mesmas asas, some aquilo que deve sair do caminho. Esse Exu tem uma característica vampírica, ou seja, ele tem em sua natureza drenar energia. O que não quer dizer que ele vá fazer mal a quem o carrega, e sim que terá uma tendência natural a deixar o ambiente mais pesado. Quando bem trabalhado, ele não só não fará mal àquele que o chama, como também irá emanar as energias que absorver, conseguindo passar o bom axé para outras pessoas. Asa Negra tem uma grande relação com os povos originários. Se acredita que, quando encarnado, ele foi indígena. Nas florestas e nos cemitérios,
habita um Exu igualmente antigo e misterioso, guardião de segredos mais velhos que a própria palavra. Falo do Exu Carangola. Naturalmente, existem informações desencontradas quando falamos desses antigos mestres. As histórias de origem aqui dadas, desse e de outros Exus, são baseadas em informações passadas no boca a boca, e podem divergir de outras versões. Seu nome deriva de Carongole, uma região onde hoje é a Angola. Se acredita que Carangola era um africano, grande conhecedor das práticas espirituais e da magia negra. Ele foi trazido aqui para ser escravizado. Mas ele foi um dos primeiros que conseguiu escapar, ainda antes dos quilombos, refúgios para negros em fuga, serem estruturados. Carangola se escondeu nas profundezas das matas. Reza a lenda que andou por longos dias pela floresta, e de lá saiu o mais poderoso, mais próximo das grandes forças mágicas. Entrou em contato com uma série de espíritos da natureza e foi apresentado para a magia desta terra, que complementou seus conhecimentos africanos. Ele teria sido um dos primeiros escravizados a entrar em contato com os indígenas. Desse encontro de conhecimentos, inclusive, foi plantada a semente que viria a se tornar a quimbanda. Carangola representa o começo desse movimento de mescla, o início do encontro entre esses dois povos. Algumas histórias ainda dizem que Carangola foi cultuado por indígenas, que ficaram surpresos com sua força espiritual e com aquilo que ele era capaz de fazer. Seus conhecimentos, que eram novidade para os índios, o fizeram ser enxergado com grande respeito. Não se sabe o fim de Carangola, mas se especula que ele teria morrido de forma violenta, vítima daqueles que caçavam os fugitivos, ou dos que destruíram a floresta e seus habitantes, em nome da exploração de recursos. Após desencarnar, Carangola recebeu o título de Exu e começou a trabalhar na linha dos espíritos. Histórias contam que ele aparecia para escravos fugitivos, que assim como ele, se perderam na floresta. Ele aparecia para esses homens sem rumo, quando estavam na densidade da mata. Os guiava e afastava aqueles que os caçavam. Começou a ser enxergado como um guardião das florestas e ganhou o apelido de Diabo Velho do Mato. Carangola pertence à linha da Calunga e, por isso, além das florestas, também é visto nos cemitérios. É parte da falange dos caveiras, Exus e pomba-giras associados com o grande mistério da morte. Um dos poucos espíritos dessa linha que habita também nos cemitérios indígenas. Ele sussurra, para aqueles que o escutam, os segredos da terra e do além-vida. Mas também grita quando é necessário. Antes mesmo do termo Exu chegar aos cultos de matriz africana, esse mestre já pisava por aqui, incorporando o sobrenome de Tata Carangola. O terceiro dessa lista é um poderoso ser também associado às florestas e aos indígenas, Exu Sete Folhas. Ligado às forças de Oxóssi, o caçador, ele carrega em si o conhecimento ancestral das florestas. Habita entre a natureza profunda e a civilização. Cuida das encruzilhadas das matas. É um mestre das ervas e dos segredos da natureza. Um curador, um guia, um conselheiro que transita entre o mundo dos homens e o dos espíritos selvagens. Apesar da imponência e da gargalhada marcante que ecoa como trovão entre as árvores, Sete Folhas é conhecido por ser um dos Exus mais cordiais. Quando falamos de seus 7 folhas, falamos não apenas da natureza do mundo, mas de nossa própria. A proximidade com esse guia nos ajuda a ver a nossa própria natureza, nossos instintos e impulsos mais primitivos e animalescos. Olhando esse lado com clareza, podemos ter mais controle sobre nós mesmos. É protetor dos animais, e suas cores são o vermelho e o verde. Existe um grupo de entidades que habitam nas fronteiras, os Exus Piratas. Não se trata apenas de metáfora marítima, mas de forças que operam nos estratos das águas, das margens, dos abismos, dos caminhos que cruzam o visível e o oculto. A era de ouro da pirataria foi entre 1650 a 1730. Mas desde antes disso, os piratas já eram reis dos mares, conhecedores de terras que ainda eram desconhecidas pela maioria. Muitos acreditam que eles inclusive pisaram nesta terra antes mesmo dos portugueses, já que se encontravam em ilhas e terras não habitadas, para realizar negociações. Os piratas eram saqueadores. Visavam navios que podiam ter cargas de valores,
como barcos da coroa ou de grandes transportes. Ocasionalmente, os piratas atacavam navios que continham carga humana. Africanos arrancados de suas terras para serem vendidos como escravos. Em alguns casos, esses africanos eram aceitos pelos capitães e passavam a integrar a tripulação, vivendo a vida nos mares. Essa vida permitia que os piratas conhecessem muitas culturas diferentes. Os africanos já eram, no geral, mais próximos do mundo espiritual e menos céticos. Enquanto viajavam o mundo, tiveram acesso a uma enorme variedade de conhecimentos mágicos. E esses são os Exus piratas, negros feiticeiros, que eram respeitados e até temidos por toda a tripulação. Homens que conheciam uma enorme variedade de segredos místicos e que tinham uma visão ampla sobre as crenças religiosas de diferentes partes do mundo. Eram muito importantes para os navios, liam a sorte, faziam rezas para curas e afastavam os inimigos. Grandes sábios, que sempre tinham as respostas para os problemas de seus camaradas. Eles nos ajudam a perseguir nossa liberdade, sem abrir mão das conquistas materiais. Sua energia nos ensina a viver nossa verdade e ser quem somos, sem as amarras da sociedade que nos prende. São mediadores de travessias reais, simbólicas ou espirituais, entre os domínios do mar, das margens, dos portos e das profundezas. Levam para o fundo dos oceanos sofrimentos emocionais e demandas mal resolvidas. Eles não são detidos por qualquer fronteira ou barreira, sejam elas físicas ou morais. Sua moralidade os aproxima da Quimbanda, fazendo com que esses Exus sejam mais frequentemente vistos por lá. Quem fecha essa lista é o Exu Pinga Fogo. Ele aparece como uma força intensa que trabalha nas travessias mais duras. Ele corta correntes, liberta almas que se agarram ao passado, desmonta entraves espirituais e age onde o fogo da transformação arde. Seu manto é escuro por fora, brilhando roxo-dourado por dentro. Ele aceita charutos, álcool, flores de trombeta, e não porque seja mera figura de exterior, mas porque nesses símbolos ele aceita a matéria bruta que precisa ser lapidada. Quem procura pinga-fogo, procura muito mais que abertura de caminho. Busca limpar o que está grudado nas bases, nos alicerces, nos porões da alma, e atravessar para um lugar onde o antes já não dita mais as regras. Por isso, no seu universo, o ritual não é apenas saudação, mas confronto, solvente e renascimento. Pinga-fogo é um nome que, por si só, já diz muito. Na linguagem popular, a expressão costuma se referir a alguém inquieto, elétrico, que não para um segundo. E é exatamente essa vibração que define a energia desse Exu. Suas manifestações são intensas, cheias de movimento, quase incendiárias. É um Exu que chega com presença, que mexe no ambiente, que irradia vitalidade. Quando ele baixa, o ar parece ganhar outro peso, uma mistura de calor e força, como se a energia da própria vida se condensasse ali. É por isso que o chamam de pinga-fogo, porque ele não espera, não adia, não posterga. Ele age, trabalha rápido sobre os problemas, vai direto ao ponto, queimando o que está travado, abrindo espaço para o novo. Sua ação é firme, mas nunca caótica. Aonde chega, ele pinga fogo, fogo que sutura, fogo que purifica, não o fogo que destrói. E talvez essa seja a maior lição que ele traz. Aprender a deixar queimar o que já não serve, para que a chama da transformação possa acender dentro da gente. Exus esquecidos não são apenas nomes antigos, são ecos de histórias que ainda respiram. Cada um deles carrega um fragmento do que fomos, do que ainda somos, e do que podemos nos tornar. Quando trazemos seus nomes de volta, não é só uma lembrança, é um ato de resistência. É dizer que nossa fé não se curva ao tempo, nem à tentativa de apagar o que pulsa nas sombras. Porque Exu nunca foi esquecimento. Ele é o agora, o instante que vibra entre o passado e o que ainda virá. E cada vez que alguém acende uma vela, cada vez que um atabaque chama, esses antigos guardiões caminham outra vez. Eles voltam não para pedir culto, mas para lembrar que o axé é memória viva. Que tudo o que foi sagrado continua sendo, mesmo quando o mundo finge não ver. E se Exu é movimento, que este vídeo também seja um passo na roda que nunca para de girar. Que as palavras sejam oferenda,
que o som seja tambor, e que, ao final, o silêncio seja reverência. Porque enquanto houver quem chame, Exu responde, e o esquecido volta a ter voz. Se você chegou até aqui, deixe no comentário a seguinte frase: salve as forças de meus guias. Salve as forças de meus guias. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante para o tio Baltazar continuar contando histórias. Deixe também seu like e compartilhe a palavra com outras pessoas. O tio volta a falar com você em breve.